nós vamos adorar o Senhor. Pai, nós te adoramos. Te adoramos, Pai. Tu és Pai de todos, como disse Paulo. A tua palavra diz que nós não éramos povo, o Senhor não era o nosso Deus, mas hoje nós somos o teu povo. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Abba. Como diz a tua palavra, o Espírito Santo que está em nós leva-nos a dizer Abba, Paizinho, e nós te agradecemos. Entramos, como dizem Hebreus, pelo novo e vivo caminho que o Filho incendiado, Jesus Cristo, conquistou na cruz do Calvário e na ressurreição, para mim, para nós aqui, para você que está online. Entramos com ousadia, porque o Espírito habita em nós. Entramos incendiados na tua presença. Te adoramos, Senhor. Recebe cada louvor, recebe cada palavra, recebe cada testemunho, e que o Senhor continue fazendo, e pela tua graça, pura, maravilhosa graça, que nessa noite o Senhor alcance mais milhares de milhares de milhares, que um dia nós vamos apresentar diante do Senhor, pessoas dos 4 cantos dessa terra, que precisam de uma mensagem de paternidade. A palavra do Senhor diz, aqui no texto, o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, em capítulo 5, versículo 14 e 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a realidade de um crente. Essa é a realidade de um cristão. É isso que diz essa canção, é isso que estamos cantando. A bênção do Senhor está sobre nós, queridos. O mesmo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, diz que toda sorte de bênçãos do Senhor já foi derramada sobre mim e sobre você. Nós não precisamos correr atrás de bênção, nós não precisamos fazer nada para que o Pai nos abençoe ou nos ame mais, ou nada que nós façamos ou deixamos de fazer vai diminuir o amor de Deus por nós. Jesus, ele fez uma demonstração extravagante de amor, e esse amor nos constrange. Esse amor, ele nos faz abrir mão de tudo, queimar tudo que a gente tem, os barcos deixar de lado, se despedir dos pais. Eu lembro no dia que eu abri mão de tudo, do meu sonho de medicina, já que Deus me pediu, cara, Deus me pediu: não volta para o conforto da casa dos teus pais, abre mão da medicina, que era o meu sonho. Estudei a vida inteira para ser um médico. Quando a gente tem a revelação do amor de Cristo por nós, queridos, quando esse amor não se trata de uma mensagem de um domingo à noite, que vai gerar medo para nos levar para o inferno, ou carimbar um ticket para o céu, não tem nada a ver com isso. É a revelação de um pai que amou de tal maneira. O apóstolo João não teve como expressar isso em palavras. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E esse amor, ele precisa ser constrangedor, a revelação desse amor, porque aquele que era Deus, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se esvaziou, e ele tomou forma de servo, semelhante aos homens, e foi obediente à morte, e morte da pior morte dos seus dias, de cruz. Esse amor nos constrange. Esse amor precisa nos levar a uma decisão de renúncia. O Evangelho, nós temos dito aqui, é um Evangelho onde nós precisamos voltar a testemunhar. O Evangelho não é um Evangelho de promessas, de benesses somente. Não, Deus é um Pai que ama abençoar o seu povo, como diz Salomão em Provérbios. Ele ama abençoar, é um Pai generoso. Mas precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de renúncia. Mas não é uma renúncia dolorosa. Eu desisti de medicina, desisti de sonhos de consumo, de coisas materiais, projetos pessoais. Isso não dói em mim,
porque a vontade do Pai, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Os pensamentos do Pai são mais altos, os caminhos são mais elevados. Ele sabe o que Ele escreveu para nós antes da fundação do mundo. Ele tem o melhor para mim e para você, Ele tem o melhor para nós, queridos. Deus é Pai. Ele não é um velho carrancudo sentado num trono com seu cajado esperando alguém pecar para castigar e nos mandar para o inferno. Não é, Célio. Deus é Pai. Mas esse Pai, Ele quer filhos incendiados. E Jesus, como filho incendiado, a maior prova dele de ser um filho incendiado foi ser obediente até a morte. E em João 5,19 ele diz que o filho só faz o que vê o Pai fazendo. Esse é um tempo de pais posicionados, filhos incendiados, filhos que estão renunciando, Saulo, filhos que estão abrindo mão dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos pessoais, porque eles encontram uma razão para viver, que é constrangedora. Constrange o que Ele fez por mim e por você, o que Ele está fazendo nesses dias. Esse é um tempo onde os filhos incendiados, eles vão deixar de ser meninos. A renúncia não é coisa para criança. O pastor Luiz é que fala isso. A criança é que diz, é meu, é meu, é meu. Não é isso, pastor? Eu tenho 2 crianças lá em casa, cara, eu sei o que é isso. Mas quando eles vão crescendo, Gladys, quando os nossos filhos vão amadurecendo, o Vilela falou isso um dia, que o nosso maior desafio não é ensiná-los a ser filhos, a ser irmãos, porque eles sabem que eles são filhos amados, mas eles estão brigando. Isso é meu, eu quero assistir esse desenho, eu quero usar o iPad, não mexe no meu quarto, é meu, é meu, é meu. Filhos incendiados não fala mais é meu, é nosso, é nosso. E não é só o que eu quero, é o que ele quer, porque o filho incendiado só faz o que o pai quer. E os filhos incendiados, eles estão se posicionando, eles estão sendo enviados para as esferas da sociedade, não mais para viver o seu projeto de carreira vocacional. Os filhos incendiados, eles estão se posicionando nas 7 esferas da sociedade. Para quê? Para levar a revelação de que há um Deus que é Pai, não uma religião. Um Deus que é Pai, que tem um filho incendiado que morreu para que aqueles homens se tornem filhos. Um Deus, um filho que era Deus se torna homem para que os homens se tornem Deus, dizia A.W. Tozer. Esse é um tempo onde muitos filhos vão ter que renunciar para se posicionar e se transformarem em pais. Porque tem uma coisa, queridos, que é o paternalismo, é diferente de paternidade. O paternalismo, ele aleja as pessoas. O paternalismo, ele passa a mão na cabeça das pessoas, ele mima os seus filhos. O paternalismo, ele tem medo de corrigir, ele tem medo de dizer não, ele tem medo de botar limites. O paternalismo tem medo de disciplinar, mas a paternidade não. A paternidade, ela diz o não, ela usa a vara quando necessário, ela corrige, porque se não corrigir, diz Hebreus 12, é bastardo e não é filho. Mas esse é um tempo, nós não estamos aqui, irmãos, a plataforma Mevan Legacy não é para mimar ninguém, para fazer cócegas no ouvido de ninguém. A plataforma Mevan Legacy, a pregação do Evangelho, não é para satisfazer o ego de ninguém, não é uma creche que está sendo levantada nos últimos dias, é um exército dos filhos e das filhas do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que está preparando o cenário para a volta mais uma vez do seu filho incendiado. E Ele precisa nos encontrar posicionados, não mais como crianças, porque tem um tempo de ser criança, mas tem um tempo de amadurecer. Essa é uma noite que nós vamos falar sobre a necessidade de renúncia. Essa é uma noite que nós vamos falar sobre a necessidade de perdão, de reconciliação. Por quê? Porque isso nos amadurece, querido. Há uma conspiração na nossa geração para infantilizar, como disse o Davi aqui. Parece que as pessoas têm dificuldade de crescer. Querido, Jesus não nos chamou só para ouvi-lo, nos chamou para caminhar com Ele, para andar com Ele. E é andando com Ele que você vai se descobrindo realmente o seu propósito de vida. Quando eu era mais jovem, menino, não faz muito tempo, faz bastante tempo, eu pensei que eu tinha um chamado para uma coisa. E aí no caminho eu fui vendo que Deus tinha outra coisa conosco. Por que pessoas são infantilizadas? Porque elas têm a necessidade de estar sempre sendo cuidadas. As pessoas precisam ser cuidadas, é uma obrigação. Só que aquela palavra de João capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz 2 coisas ali importantes que a gente precisa pensar nisso. Ele diz, Lázaro vem para fora, ele ressuscita Lázaro. Depois ele diz assim, desatai-o
e deixai-o ir. Amém? Talvez essa criança que está no seu colo, esse adolescente que está sentado do seu lado, tem uma promessa para a vida dele, que Deus fez. Sabe qual é? Deixará o homem a sua casa, se unirá à sua esposa, e se tornarão uma só carne. Deixar, se unir e se tornar. São processos, desenvoltura, desenvolvimento. Deixará, se unirá e se tornará uma só carne. E se torna uma só carne porque virão filhos, e dá continuidade. A Bíblia diz que uma geração contará as maravilhas para outra geração. Eu sei que há casos, por exemplo, que os pais fizeram tudo certo e alguns filhos escolheram caminhos diferentes. Tem coisas que os pais fizeram tudo errado e os filhos escolheram caminhos diferentes e bons, porque não existe uma regra básica, querido. Agora, a grande necessidade do mundo é paternidade. A paternidade de Deus, reconhecer Deus como pai. Como que Abraão pode ser pai da fé se Deus, a primeira coisa que mandou ele fazer foi deixar a casa do seu pai? Deixa a casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, à medida que foi caminhando com Deus, ele foi descobrindo qual era o seu propósito, qual era o seu chamado. Então o nosso trabalho é fazer as pessoas crescerem. O nosso trabalho não é colocar, todo mundo debaixo da saia, como disse o Davi aqui, debaixo da asa. Não, é desenvolver. E o seu filho vai levar para casa o que você der, vai levar para a vida dele o que você der. Pergunta para um filho de caminhoneiro o que é que ele quer ser. Ele diz: eu quero ser caminhoneiro que nem o meu pai. Ele nem sabe, ele só vê o pai chegando de caminhão, ele quer ser um caminhoneiro, não é? E às vezes os filhos escolhem outros caminhos, e glória a Deus por isso. Mas a ideia original de Deus, quando o mundo precisava de cura, Deus enviou quem? Seu filho. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Amém? Eu estou criando filhos para Deus. Por isso que Deus tem tanto prazer no casamento. Ele tem tanto prazer porque desse casamento nascem filhos. E esses filhos dão continuidade. O propósito de Deus é dar continuidade. A continuidade. A gente já falou isso aqui uma vez. A gente não tem problema de causar impacto. A gente faz uma conferência como essa, 4 dias. Quem não está chapado aqui, irmão, esses 4 dias? Eu estou 4 dias sem dormir direito. Por quê? Quem é que dorme com um barulho desse? Você vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã, acorda, o sol está amanhecendo o dia, você já acorda. E eu gosto de dormir. Já acorda, você está adrenalinado, o negócio está ligado, a adrenalina está lá em cima, porque são 4 dias aqui, onde a gente está vendo testemunhos. Irmão, eu não dou conta. Eu não dei conta de atender todo mundo hoje que mandou um WhatsApp, que mandou um direct. Ainda bem que tem o pessoal da mídia que cuida disso. A gente não deu conta de tantos testemunhos ontem. Cheguei em casa, fui ver meu celular, um pai mandou para mim pelo Instagram. Quem cuida das nossas redes sociais é a nossa equipe de mídia aqui, mas eu também tenho a senha de vez em quando, eu entro lá, vejo e leio os comentários, às vezes dá vontade de responder de brigar, mas não, tem que ser, tem que ser pai. Aleluia. Muita calma nessa hora. É ou não é? Mas dá vontade, Porque a internet é um lugar que as pessoas falam tudo que tem vontade, mas poucas pessoas param para ouvir. Todo mundo tem necessidade de falar, mas às vezes você precisa ouvir. Eu peguei o celular essa madrugada, 2 e pouco da manhã, a gente não tinha dormido ainda, e um cara estava me dizendo, Lapa, eu fiquei assustado, eu chorei. Ele disse: pastor, eu tenho 3 filhos, eu não vou falar o nome dele, vou guardar ele não é daqui, dessa cidade. E ele disse: hoje eu peguei a corda, pastor, eu estava com a corda na mão. Eu disse: eu vou tirar minha vida, não aguento mais. O meu menino de 4 anos chegou com uma bola na mão assim, disse: pai, vamos jogar bola? Eu olhei para ele e disse: vamos, filho. Soltei a corda, pastor, e fui jogar bola com meu filho. Logo em seguida eu liguei a internet e estavam vocês falando ali de paternidade. Eu sei que foi aquela criança de 4 anos que Deus usou para salvar minha vida. Eu sei que foi aquela criança de 4 anos que Deus usou para salvar minha vida, uma criança, porque a palavra é clara, ela diz que os pais vão converter o coração dos filhos e os filhos vão converter o coração dos pais. Amém? E eu sou pai de muitos filhos, irmão.
estou na igreja desde os 9 anos de idade, mas eu conheci a figura de um Deus como Pai no ano de 2018, pelo um posicionamento do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu passei um tempo muito difícil, eu entrei numa doença emocional bem complicada, onde eu tentei, poucas pessoas sabem disso, mas eu tentei contra a minha vida, com alguns comprimidos de remédio, totalizando 39 comprimidos. E eu lembro que naquela noite eu tive uma experiência, foi com o diabo. Eu conversava com ele e eu batia a minha cabeça no guarda-roupa, onde eu cortei a minha cabeça. E logo em seguida foi chamado meu pai, foi chamado a minha mãe. E eu lembro que nessa época ele tentava muito se aproximar de mim, a gente foi almoçar algumas vezes. E ele perguntando o que está acontecendo com o teu coração. E eu sempre fui um cara muito para frente, eu me fechei. Então ele decidiu parar tudo, parar a agenda, parar com o púlpito, com as viagens e se dedicar a mim. E eu lembro que a gente foi para a praia junto e ele perguntava para mim: filho, tá tudo bem? Todos os dias, tá tudo bem? Até às vezes eu me sentia assim um tolo. Tá tudo bem, quer dar uma voltinha? E eu entendi o carinho, o amor que eles tinham por mim e ele nunca me julgou. E ele falou que eu não ia jogar minha família fora, eu não ia jogar o meu casamento fora. E eu estou aqui hoje pelo um posicionamento do meu pai e eu estou incendiado pelo posicionamento dele. Tenho a minha vida, minha família hoje não está aqui comigo, eles estão viajando, estão no Nordeste, estou com muita saudade deles. Mas eu sou eternamente grato à minha família. Eu nunca me senti como um filho adotado, eu sempre me senti como um filho de sangue. Sempre fui recebido pela Bruna, pelo Samuel, pela Pamela. A Bruna agora que a gente tem se conectado, mas eu sempre me senti filho, né, da minha mãe. Tanto é que onde eu pronuncio é minha mãe, é meu pai. Eu nunca senti falta de um pai, nunca senti falta de uma mãe. E a única coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sou um cara incendiado. Eu sou um filho incendiado. E eu amo vocês do fundo do meu coração. Então, quando eu casei, 6 meses depois eu engravidei. E ali começou um processo na minha vida e na vida do Charles. Porque o Charles teve um pai, o Charles teve uma família, o Charles teve toda a estrutura familiar. Mas ele não era um cara que também via Deus como pai. Ele não era um cara que também fazia parte de anos da igreja. Ele era talvez um recém-convertido de encontro com Deus mesmo. E daí eu comecei aquilo foi muito problema, porque eu falei assim: meu Deus, eu acabei de casar e agora já estou grávida, e como que vai ser isso? Mas eu entendi que naquele momento Deus estava derramando sobre mim e sobre o meu marido uma cura de paternidade. Amém. E as minhas filhas hoje, elas vieram para nos curar, para curar o Charles, para me curar, para curar o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus irmãos, porque a gente sabe o quanto uma criança aproxima. E as minhas filhas nos aproximaram. E eu comecei a ver tudo nele, o que eu queria do meu pai. O paizão que ele é, de olhar para ela e falar todos os dias: quem é o amor do papai? Quem é o amor do papai? Quem é o amor do papai? Eu ver a relação que ele tinha com ela. E eu comecei a depositar nele, foi exatamente isso que a Bruna falou. Eu comecei a depositar nele a falta da paternidade. E eu queria que ele fizesse para mim o que ele estava fazendo para a filha dele. E graças a Deus ele é uma pessoa muito maravilhosa. Eu nem vou falar muito dele, que ele vai se achar. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. E ele nunca olhou para mim e falou assim: ah, vai procurar seu pai, vai atrás do seu pai, ele que tem que te dar amor, ele tem que te dar carinho. Muito pelo contrário, ele sempre tentava suprir de todas as maneiras aquela confusão interna que tinha dentro de mim, de perdão e de tudo mais. E ele me viu durante esses 2 anos que a gente está junto,
Dona Dercy é muito maravilhosa. Ela é, sim. Aí, desses 2 anos que a gente está junto, ele me viu chorar algumas vezes. Algumas. Que eu já comentei o porquê. E teve um dia que ele olhou para mim e falou: eu não aguento mais ver a mulher que eu amo sofrer, sabendo que ela tem um pai e que ele não faz nada. Eu posso mandar uma mensagem pro seu pai? E aí eu falei para ele: faz o que seu coração mandar. Aí ele mandou, falando: eu não estou aqui para falar como homem, como namorado da Bruna, eu estou aqui para falar como pai. Eu não sabia disso, eles começaram a ter uma relação, se falar. Enfim, e foi um processo bem longo para eu perdoar ele no meu coração, para eu olhar para ele. Eu sempre chamei de pai, né? Mas para eu olhar e falar: é meu pai, sabe? Eu também faço parte disso, eu e a Bru, a gente... Aliás, obrigada por nunca ter desistido de mim. Porque quando a gente tinha 13, 14 anos, a gente saiu para almoçar algumas vezes. Ela veio atrás de mim, eu não queria. A Pamela, a mesma coisa. A Pamela, meu Deus do céu, ela veio várias vezes. Inclusive, ela fala comigo quase todos os dias. E é isso. Eu acho que no meu coração, eu comecei a perdoar ele de 2 anos para cá. E tudo que aconteceu aqui aquele dia não foi nada planejado, não foi nada. Eu não sabia do que ia acontecer. Foi tudo do coração. E durante esse tempo, esse 1 mês mais ou menos que aconteceu, eu recebi muita, mas muita mensagem. Assim como vocês estão recebendo aqui no Mevan, por causa do que está acontecendo aqui, eu recebi muita mensagem. E, assim, mensagens lindas falando: Bruna, você não faz ideia do que esse vídeo está fazendo, confraternização de pais e filhos. Você não faz ideia. Mas, assim, muita que eu não dava conta de responder, coisas lindas, sabe? E eu vou terminar falando uma coisa que a Iraci falou aqui no primeiro dia, que ela falou para as mulheres: não desistam do seu marido, não desistam do seu homem, porque vale a pena. E uma coisa que eu quero dizer para quem é órfão, para quem quer procurar pai, para os pais que querem procurar os filhos: não desistam, porque vai ser no tempo de Deus e vale a pena. Filha. Eu só tenho a agradecer a vocês dois, porque vocês proporcionaram muitas coisas para minha vida até aqui. E se não fosse vocês começando a orar por mim quando eu estava dentro da barriga da mãe, eu não estaria aqui ainda. Samuel, para quem não sabe, ele tinha um problema congênito, né? Ele ia nascer com uma síndrome. Eu tenho todos os documentos em casa que comprovam isso, todos os laudos médicos, que Samuel, no 6º mês de gestação, ele teria uma síndrome, que seria a síndrome de Down ou síndrome de Wallheisen. E nós saímos do consultório, ainda assim decidimos não contar para ninguém no momento, entramos num jejum e fomos orar a Deus. E foi aonde o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, disse: olha, eu disse: Deus, se o Senhor quiser me dar um filho especial, não tem problema, porque o Senhor só dá filhos especiais para pessoas especiais. Eu acredito assim. Quando nasce um filho especial numa casa, eu acredito que Deus está marcando aquela casa, selando o seu amor naquele lugar. E crianças especiais, elas não precisam se converter, porque elas já estão debaixo da graça e do amor de Deus. E nós choramos e dissemos: tudo bem, se o Senhor quiser nos dar um filho especial, não tem problema. Só que eu não vou poder viajar, não vou poder pregar tanto, não vou poder sair tanto, e o Senhor vai perder um baita evangelista. Entendeu? O Senhor vai ter um problema sério, né? De conversão. E deu certo, porque no 37º dia tinha café de pastores aqui. O Bertelli estava aqui também, nosso amigo. Eu já tinha conversado com o Lapa, com o Jackson, né? E para algum foi um choque que nós falamos. Eles souberam naquele dia. Eu não estava aguentando mais segurar a onda. E eu disse: olha, nós temos um filho especial no ventre. Ele vai nascer segundo a medicina, mas eu creio. Eu vi ele antes dele nascer. E naquele dia, no sábado, nós oramos aqui. Todos os pastores se levantaram, oraram no café. Na segunda-feira nós fomos fazer outro exame, outra ultrassonografia. A médica olhou e disse: ué. E ela passou aquele gel no aparelho e passava. E não, peraí, a gente vai precisar fazer algo mais intenso aqui. Eu disse: por quê? Porque a síndrome sumiu.
E eu disse, sumiu. Por inteiro, tá? Por inteiro, por inteiro. E um irmão adotivo. Esse meu irmão já partiu em 2017. E a adoção, Davi, para mim sempre foi um problema seríssimo, né? Porque esse meu irmão, tipo assim, ele era da vida louca, né? Só no final mesmo da vida dele é que ele se alinhou um pouquinho, né? Mas eu tenho fé, ele conheceu a Cristo conosco aqui, congregou com a gente e partiu para a glória. Mas ele é um pouco mais novo do que eu. Então eu sempre resisti, porque esse meu irmão adotivo, ele sempre foi um problema para minha mãe, né? E a mãe sempre protegeu, e ele sempre foi assim, vida louca, e aquilo criou uma certa... Para mim eu tinha dificuldade, e eu dizia para quem quisesse, a cada filho, cada um cria o seu, né? E então eu sempre resisti muito a isso. Se você pedisse um conselho para mim, para adotar alguém, eu diria, não faça isso, né? Porque lá em casa foi assim, 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 assado, até o dia que o Senhor me chamou para uma conversa, né? E depois de alguns anos, sabe, Luiz, que eu fui entender que o Guilherme era, na verdade, um filho adotivo, né? Um filho adotivo meu, e aquilo ali rompeu em mim, né? E eu entendi que realmente Deus faz sem que a gente perceba, porque eu nunca percebi que o Guilherme era um filho adotivo, só quando Deus me falou que ele era um filho adotivo, né? Quando Deus cansou de ouvir eu dizer assim, não adota, e aí Deus disse assim, ô bonitinho, o que Guilherme é teu mesmo? Aí eu falei, meu cunhado. E o Senhor falou, não, é teu filho. E isso eu também trouxe para a minha vida. Então, eu sempre pensei, penso, e eu acho que você não vai conseguir mudar isso já com os 52 anos que eu tenho, né? Então, eu sempre conversei isso tanto com o Guilherme, como com o Mateus, esse que vocês viram agora, e o último que eu conversei foi esse lindinho aqui, né? Eu nunca fiz, e você que é pai, você que nos acompanha agora, você que está aqui, você que está longe, você que vai assistir isso, não projete as suas frustrações no seu filho. Se você quer ser médico, vai estudar medicina, papai, né? Não faça do seu filho um médico. Seu filho tem que ser o que Deus o criou para ser. Se um médico, joia. Se um gari, joia. Se um homem comum, joia. A minha conversa com meus filhos foi essa. O que você quer ser? Eu vou lhe ajudar. A minha única exigência é, seja cristão. Só isso. Então eu vejo que a nossa geração, ou essa geração que aqui está, vivendo, né, nesse momento, os adultos, nós nos perdemos muito, e muitos de nós acabamos por limitar nossos filhos, nos projetar neles. Isso tem sido peso. Então, nós podemos romper isso hoje, nós podemos quebrar isso hoje, né? Seu filho tem que ser aquilo que o Senhor o chamou para ser, e a gente tem negligenciado nisso. Então, esses foram os dois que não estavam aqui no esquema, que eu queria conversar com vocês, porque eu senti essa necessidade de compartilhar. E às vezes isso é muito sutil e a gente não percebe. É muito sutil, a gente não percebe. Quando a gente vê, as pessoas estão, os nossos filhos, aqueles que têm que alcançar as nações, aqueles que têm que levar essa chama, estão frustrados, porque não estão conseguindo ser aquilo que realmente gostariam de ser, seja o que for, né? Somente assim, talvez a gente só vai conseguir ser uma tocha eficiente, né? Se realmente a gente estiver livre dessas coisas, entender que isso que o Senhor nos chama para fazer com Ele é leve. Desde quando eu decidi parar de trabalhar, eu vi que algumas coisas estavam se perdendo dentro da minha casa. Sempre trabalhei 25 anos com estética, e sempre trabalhei e sempre tive o cuidado, né, amor, de cuidar da nossa casa com zelo. Mas em algum lugar
nós que trabalhamos fora, nós falhamos como mãe. Nós deixamos algo à mercê. E desde quando eu decidi parar, que eu recebi essa palavra para parar de trabalhar, eu tenho buscado muito a sensibilidade do Espírito Santo. Eu tenho praticado isso todos os dias com o Espírito Santo, para que Ele me traga luz, para que Ele me revele, para que Ele veja os ambientes, aonde eu piso, como eu piso. E eu tenho visto que o Senhor tem me dado essa sensibilidade. E foi graças a isso, né, que o Davi, ele sempre me abraçava. Ele parece aqueles, quem é mais velho sabe, sabe aqueles macaquinhos agarradinhos? E o Davi sempre, lembra do agarradinho? Se colava e grudava. E o Davi sempre ficava deitado. Até hoje ele faz isso. Eu estou deitada, ele vem em cima de mim, fica igual aquele agarradinho assim. Eu disse, ai meu Deus, e fico, né? Ali eu senti a batida do coração dele diferente. E eu disse, Senhor, o que é isso? E daí eu disse, filho, tu andasse de bicicleta? Não. Tu jogou bola? Não. Eu disse, o teu coração está acelerado. E ele disse, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu disse, não é assim, eu vou marcar um cardiologista para ti. E ele disse, não precisa. No outro dia, lá ele agarradinho de novo. E eu disse, filho, teu coração está acelerado. Daí ele disse, mãe, é assim. E eu peguei e marquei um médico para ele. Cheguei no médico, o médico disse assim, o que estás fazendo com o adolescente aqui? E eu disse, coisas de mãe. E ele disse, tá bom. Quando ele foi ouvir o coração do Davi, ele disse, coisas de mãe mesmo. Porque geralmente só descobre o que o Davi tem só quando a pessoa falece. E daí eu fiquei meio assustada, né? Já na hora. Mas nós vamos fazer os exames, vamos deixar tudo... A gente está falando porque o Davi aceitou, tá, gente? Né? E esse é um lugar propício para a cura. Nós não estamos aqui lamuriando e chorando, mas, embora nós choramos muito, sim, porque nós somos carne e osso. Mas nós cremos ainda na cura. E quando foi para fazer ultrassom, eu disse para o Lapa, tu vai. Daí o Lapa disse assim, não, vamos a família toda junta, porque nós somos unidos e vamos a família. Daí eu peguei ele sozinho e disse, amor, vai tu. Porque eu não estou preparada para ouvir o que o médico tem para falar. Daí ele disse, ele não entendeu, mas eu entendia. Eu entendia. E daí quando o Lapa foi no médico, o médico foi muito, vamos dizer, ignorante na palavra. E disse, quem é o pediatra desse menino? Né, amor? E só sei que os dois chegaram lá em casa brancos, né? E o Davi tem uma doença que se chama cardiomiopatia hipertrófica. Para homem não tem cura, mas para Deus tudo é possível. Ele que ressuscitou Lázaro, Ele que ressuscitou várias pessoas, curou cegos, e por que não pode dar um coração para o meu filho? E nós fomos em 3 médicos, e um médico olhou para nós e disse assim, vocês foram abençoados. Porque isso não se descobre assim. E foi essa sensibilidade do
do Espírito Santo, porque não foi minha, pastor, foi do Espírito Santo. Foi o Senhor que mostrou. E eu quero dizer para vocês, mulheres, quantas nós deixamos de abraçar nossos filhos? Quantos pais, por ignorância, porque nunca foi abraçado, eu não abracei e agora não vou abraçar o meu filho. Abrace. Nunca é tarde. Abrace. Porque tudo passa muito rápido. Tudo passa muito ligeiro. E nós nos perdemos em casa. Nós não nos perdemos em qualquer lugar. Nós nos perdemos em casa. Porque as coisas do mundo é tudo muito lindo, pastor. Brilha demais. Mas a luz do Senhor, que tem que estar acesa, como o Mateus falou, porque ele via realmente a mãe dele orar, o pai dele na sala, no quarto dele. Nós orávamos e nós continuamos orando. E muitas pessoas deixaram de chegar perto do Senhor, porque o brilho contagia vocês lá de fora, mas é um brilho que aquilo ali não leva a lugar nenhum. Depois ele vai ofuscar. Mas a luz do Senhor sempre fica acesa, e o Senhor, ele traz, buscando essa sensibilidade. E foi isso, e isso eu busco e digo para todas nós, todos. Busque a sensibilidade do Espírito Santo. Eu creio na cura do Davi. E mesmo que o médico diga que tem que colocar um desfibrilador, se tiver que colocar, amém, irmãos. Nós não estamos aqui dizendo, não vai colocar. Se for para colocar, amém. Mas nunca ele vai morrer dessa doença. Amém. Nunca ele vai morrer dessa Ale. doença. Amém. Isso. E eu creio. Glória a Deus. É isso. Amém? Amém. Amém. Nós vamos aproveitar, vamos orar? Amém, amém. Podemos Eu orar? só quero Podemos. falar uma coisa, que eu meditei muito, mais um pouquinho. Por favor. Tem corações de filhos. Os corações dos filhos estão doentes, pastor. Por causa da religiosidade, sim. Quanto tempo a Bruna teve aqui? Ela falou, depois de casada, que ela foi ver essa paternidade. O coração dela é um coração ferido. Hoje, glória a Deus, está restaurado. Mas quantas pessoas, filhos, estão com um problema no coração? Nós possamos, inclusive, antes da conferência, um post dizendo que esse é o tempo dos Noé se levantarem. No tempo de guerra é que a gente sabe quem é crente Nutella e quem é guerreiro de verdade. Paulo nos chama de soldados de Cristo. Jesus não ficou amansando para ninguém. Quando os discípulos falaram, mestre, dura é a tua mensagem, Jesus falou, vocês não querem arrumar trouxa e vazar também não? Ô irmão, nós não estamos brincando aqui não, irmãos. Nós estamos pagando para fazer isso, porque nós acreditamos no que nós estamos fazendo. Esse é um evento de graça, você não pagou para estar aqui, você não está pagando para nos ouvir. Nós estamos investindo dinheiro, sabe por quê? Porque quando nós acreditamos numa causa, nós somos os primeiros a botar a mão no bolso, irmãos. Sim. Paternidade não tem a ver com discurso religioso. Paternidade tem a ver com investimento de tempo. Quando você tem um filho, o teu orçamento vai mexer, as tuas prioridades vão mudar, a tua agenda vai mudar. Deus está mexendo na nossa vida nesses dias. Glória a Deus, Davi. Deus está mudando a nossa rotina nesses dias. O mundo está num caos, mas a igreja tem a resposta para o caos do mundo. É a revelação de um Deus que é Pai. É a revelação de um Deus que é Pai. Nós não estamos brincando aqui, irmãos, de lançar a plataforma online, porque todo mundo agora lança. Foi assim quando começou a falar de reino, Gladys. Todo mundo falava de reino, botava uma capa, reino de Deus na capa do CD. Quando começaram a falar de paternidade, todo mundo lançou uma música ou fez um livro sobre paternidade. Deixa eu te falar, não tem a ver com CD, não tem a ver com livro, tem a ver com vidas que estão aqui. Tem a ver com a sua vida que você está me ouvindo. Tem a ver com um posicionamento que você precisa tomar hoje. Porque a sua casa, não deixe para amanhã.
Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer. Jesus vai voltar como um ladrão para aquele que está dormindo. Então se desperte hoje. Romanos 13:11 vai dizer: desperta, ó tu que dormes, que a luz de Cristo resplandeça sobre você. Que a igreja de Jesus nesses dias seja acordada, despertada. Não podemos adormecer na luz. Por isso existe uma Evan Legacy. Uma Evan Legacy não é para dar diplominha cristão para você pendurar na parede. Uma Evan Legacy é para você ser resposta para essa geração, cara. Mevan Legacy não é para você vir aqui, ai que legal, vou ouvir o Mevan. Não, irmão, Mevan Legacy é para você dizer: eu quero ser a resposta dessa geração.